nome é Adelina, professora Adelina. Colocar meu nome aqui na tela para vocês terem uma familiaridade melhor com eles. Bom, antes da gente começar a aula, eu quero dar meus agradecimentos aqui para 3 grupos de pessoas essenciais nesse processo. Primeiro, você aluno. Aluno, aluna, todos os alunos aí do 5º ano, um abraço, manda um oi aí pra gente. Oi, olá, Vânia, um monte de gente bacana, um oi. Nosso agradecimento, nosso respeito e a nossa consideração. Em segundo lugar, os responsáveis, a família, né? O irmão mais velho, a avó, às vezes o pai que está aí com você, que te ajuda, que te apoia. E em terceiro lugar, terceiro lugar não tão distante assim, os professores e professoras. Eu também sou uma professora, estou lá na ponta, tentando interagir com vocês, com as ferramentas que a gente tem disponível. Estou aqui hoje querendo compartilhar um pouquinho do conhecimento com vocês juntos, beleza? Bom, antes da gente entrar mesmo no conteúdo, quero falar da habilidade. Bom, a habilidade é uma ação que a gente quer desenvolver com essa aula. Veja bem, língua portuguesa, leitura de textos, compreensão, a gente precisa de várias habilidades para ter uma leitura fluente, para compreender o que se lê. Hoje a gente vai localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros textuais. O que é informação explícita? Você que está em casa, sabe o que é informação explícita? Já ouviu falar esse termo, informação explícita? Interaja aqui para mim, sabe o que é? Sim ou não? Sim ou não? Sabe o que é informação explícita? Sabe ou não sabe? Sim, sim, isso mesmo. Sim, sim, não. Informação explícita é o que está no texto, está escrito no texto. A única coisa que a gente precisa fazer é ler, reler, e por aí vai. Tudo bem? O que a gente precisa para a aula de hoje? Já acompanhei a aula do professor Rodrigo, dei uma ligada que ele falou, o caderno, isso mesmo. Nada de ficar aí largado, fazendo as coisas de qualquer jeito. Cadê o seu caderno? Estão com o caderno aí? Pegaram o caderno? Pegaram lápis, a borracha, o marca-texto? Olha o meu marca-texto aqui. Pegaram? Porque a gente vai precisar para a aula de hoje. Eu costumo dar umas dicas para os meus alunos também. Olha, pega uma garrafinha com água, nesse friozinho, um chazinho, um café com leite, um Toddy só, não derruba no caderno, senão a Pro depois vai ficar brava. Aqui estão os meus materiais. E aí, perguntas? Perguntas que não querem calar. Vamos lá. Como estudar em tempos de isolamento social? Como você está estudando? Responda para mim aí no chat. Como que você está estudando? Ah, professora, eu abro lá o aplicativo, o YouTube e vou estudando. Como você garante as anotações do seu caderno? Você está fazendo as suas anotações? Você anota a data? Você anota o que você assistiu na aula? Você faz um resumo no final da aula da professora ou da interação que você tem com a sua professora, se você tem alguma interação? Você desenha alguma coisa sobre a aula? O desenho também pode te ajudar. E, por fim, você faz mapas mentais? Aliás, sabem o que é mapa mental? Já ouviram falar esse termo? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, vamos agora para a aula, aqui, para o conteúdo especificamente. Vamos lá. Aqui, vamos lá. Você costuma grifar, sublinhar as partes importantes do texto? Uma pergunta aí, interajam para mim. Vocês costumam sublinhar o texto na hora que vocês estão lendo ou grifar? Veja bem, grifar é marcar aqui com marca-texto, né? Dar um destaque para a palavra. Sublinhar é fazer um risquinho embaixo. Você utiliza recursos como, por exemplo, marca-texto para destacar ou tomar notas das informações durante a leitura? Você faz isso? Responda para mim, sim ou não? Sim ou não? Fazem isso lá no seu caderno? Vamos para a leitura coletiva agora. Vamos fazer esse exercício. Por isso que eu falei no começo da aula, peguem o marca-texto, peguem o lápis, peguem a borracha, porque isso vai te ajudar nesse movimento. Ah, professora, mas a gente não está com um texto aí, o texto que a senhora está aí, a gente só está lendo na tela. Beleza, mas você tem o seu material aí, o seu ler e escrever, o seu material pedagógico, e você pode fazer esse treino depois, beleza? Vamos lá. Uma receita, macarrão, alho e óleo. Vou ler rapidamente. Ingredientes: um pacote de macarrão, 2 colheres de sopa de azeite, 4 dentes de alho, uma cebola cortada,
salsinha e sal a gosto. Cortado em rodelas e o alho também em rodelas. Modo de fazer. Numa panela grande, coloque 2 litros de água e deixe ferver. Acrescente 1 colher de azeite, tomando cuidado para que não amoleça demais. Assim que cozinhar, escorra bem. Leve ao fogo, numa panela, o azeite, o alho, a cebola e refogue, mas não deixe escurecer demais. Quando estiver com uma cor bem bonita, douradinha, acrescente o macarrão, o sal e a salsinha a gosto, misture bem e sirva bem quentinho. Nossa, professora, deu até fome, hein? Uma hora dessa, uma receita dessa. E professora, receita? Receita, né? Esse texto, bom, ele é um texto comum no nosso dia a dia, tenho certeza que você já teve contato com receitas de variadas formas, e a receita, ela cumpre um papel, ela serve para alguma coisa. Então, a primeira pergunta, qual é a finalidade da receita? Para que serve uma receita? Quero ver a interação no chat. Para que serve uma receita? Responda para mim, vamos lá. Para que serve? Para anotar, olha, estão perguntando, professora, é para anotar? É para anotar, olha, estudamos uma receita, fizemos a leitura de uma receita para fazer comida, para cozinhar, para ensinar, ó, o Lucas, a Isabelle, a Cauane, para fazer uma receita, para instruir, muito bem, não consegui pegar o nome. Como o texto está organizado? Qual a sua estrutura? Quando a gente olha para uma receita, como que é a estrutura da receita? O que vem primeiro, o que vem depois? E aí, o que vem primeiro, o que vem depois? Para ensinar a cozinhar ainda, olha lá, ó. O que vem primeiro? Olha lá, vem os ingredientes, vem depois o modo de fazer, muito bem. Poderíamos incluir informações nessa receita? Vamos voltar lá para a receita. A gente pode incluir informações? Tem os ingredientes, o título da receita, os ingredientes e o modo de fazer. Nós poderíamos incluir? Eu vou adiantar para a gente ser um pouco mais breve nessa parte da receita, que é uma atividade coletiva. Nós poderíamos colocar ele tempo de preparo, sei lá, 40 minutos, rendimento da receita, ou seja, quantas porções essa receita rende. Quanto mais informações a gente vai colocando, mais fica fácil na hora da gente fazer essa receita. Beleza? Vamos voltar aqui para as perguntas. Sobre o que trata o primeiro parágrafo da receita? Vou circular aqui, ó, primeiro parágrafo. Quero ver a interação no chat. Sobre o que trata? Verdade, isso mesmo, verdade, essa parte aí da receita de instrucional. Vamos lá. Os ingredientes, a Bianca, Renan, os ingredientes, muito bem, ingredientes, ó, Ana Clara, muito bem, muito bem. E a segunda parte, ó, primeiro parágrafo, sobre o que trata do modo de fazer, né? Então, vamos voltar aqui para o primeiro parágrafo do modo de fazer, ó. Sobre o que trata esse primeiro parágrafo, ó. Numa panela grande, coloque 2 litros de água, deixa ferver, acrescente 1 colher de azeite e deixe o macarrão. Aqui está falando do macarrão, então vamos lá. O primeiro parágrafo está falando de como cozinhar o macarrão, porque são 2 processos, cozinhar o macarrão. E o segundo parágrafo, ó. Aqui vem da parte mesmo do tempero, de incluir o sal, de incluir o alho, as rodelas de cebola e por aí vai. Veja bem, eu coloquei essas perguntas, mas poderiam ser outras, para ajudar a gente a localizar informações explícitas que estão lá no texto, estão escritas. A gente não está deduzindo nada, a gente está lendo e constatando. Bom, aqui tem um resumo. Receita, a gente costuma fazer resumo de receita? Quem sabe me responder isso? Costumamos fazer resumos de receita? Quero ver essas respostas aqui na interação com a gente. A gente resume receita? A gente pega a receita e fica fazendo resuminho dela? Não, ó, a maioria não. A Isa, a Luísa, tem uma galera falando sim, vamos ver, mas a maioria falando não. Nicole, Alice... A gente não costuma fazer isso. Não é que a gente não possa. A gente pode se a gente precisar. Às vezes eu preciso anotar a receita rapidinho, faço um resumo para ter ela ali. Mas não é um hábito, porque a receita é um texto instrucional. Ela serve para ensinar a gente a fazer algo. Então, a gente precisa ser bem fiel ao passo a passo. Então, aqui eu fiz um resumo básico. Professor, e essa imagem aqui? São os meus ingredientes. Macarrão integral, porque a gente precisa, né, até pensar nisso, macarrão integral e por aí vai. Bom, agora tem um exercício para a gente fazer juntos, mas agora eu conto com vocês. Vamos colocar a tela inteira aqui, vamos fazer a leitura desse texto, presta atenção na minha leitura, ok? São Paulo, 23 de outubro de 2019. Os dinossauros vão invadir São Paulo. Vamos pensar, ó,
Um parágrafo, 2 parágrafos, 3 parágrafos, 4 parágrafos. Ter essa noção, esse panorama do texto ajuda muito a gente, tá? Neste final de semana, uma rede de shoppings em São Paulo anunciou que irá receber no próximo mês 3 novos inusitados visitantes. O Tiranossauro Rex, Velociraptor e o Pterossauro. Eles irão compor a entrada do shopping em homenagem aos 66 milhões de anos da era dos dinossauros. No entanto, eles não são de verdade. São dinossauros feitos com material especial e que pesam, em média, 700 quilos. Serão transportados por guindastes de aço, garantindo assim a segurança na hora da locomoção. Certamente eles farão a alegria da garotada, afirmou o diretor do shopping, Gustavo Almeida, que também garante que o número de visitantes ao shopping irá dobrar neste mês, devido à presença desses gigantes. A ideia é proporcionar um momento mágico na vida das crianças, mas também lucros para as nossas lojas, afirmou também o diretor. Para garantir a alegria da garotada, os organizadores do shopping elaboraram um sistema de sessão de fotos que contará com o apoio de outros funcionários para que toda a família possa levar para casa a lembrança dos gigantes. Certamente a garotada vai se encantar com a chegada desses visitantes tão aguardados. E aqui a gente a referência de onde eu extraí esse material. Galera, agora vamos lá, presta atenção. Esse material está no Ler e Escrever, página 155, vocês já tiveram acesso ou se ainda não chegaram nessa atividade vão chegar. E a ideia não é para vocês saírem fazendo os exercícios sem a orientação do professor. A ideia é eu trazer textos para a gente discutir juntos. Então eu peguei os textos do material, porque são textos acessíveis a vocês, beleza? Então, esse texto está lá. Vocês podem, inclusive, consultar no material de vocês o Ler e Escrever. Vamos lá, galera. Vamos fazer o estudo desse texto agora. Por que uma rede de shoppings receberá os dinossauros? E aí? Responda para mim no chat. Vamos lá. Por que uma rede de shoppings receberá... Vamos ver a pergunta aqui, ó. Vamos lá, peraí. Por que uma rede de shoppings receberá os dinossauros? A pergunta volta para o texto. Neste final de semana, uma rede de shoppings em São Paulo anunciou que irá receber no próximo mês, a caneta agora não foi, 3 novos inusitados visitantes. Então, tá aqui os nomes dos visitantes. Eles irão compor a entrada do shopping em homenagem aos 66 milhões de anos da era dos dinossauros. Então, ó, resposta está aqui. Pode voltar para mim? Então, ó, não está funcionando aqui a caneta. Vamos lá. A resposta está aqui, ó, em homenagem aos 66 milhões de anos da era dos dinossauros. Tudo bem? Então, aqui a gente está com um problema técnico aqui na caneta, mas sem problema. Deixa eu ver se vai... Por que uma rede de shoppings? Em homenagem, não precisa nem a gente se preocupar com isso. Homenagem aos 66 milhões de anos da era dos dinossauros. Tecnologia, sim, às vezes não rola, mas a resposta está aqui, ó. Quem colocou isso? Beleza. Aliás, vai lá no seu material... no Ler e Escrever, pega o seu livro, se estiver fácil, e já faz a marcação aqui, ó, ok? Vamos para o próximo? De acordo com o diretor do shopping, qual é o objetivo dessa ação? Vamos olhar aqui, vamos localizar a fala do diretor. Primeiro parágrafo resolvido, vamos para o segundo. No entanto, eles não são de verdade, então aqui eles estão falando do que é feito e tal. Certamente eles farão a alegria da garotada, afirmou o diretor do shopping, Gustavo Almeida, que também garante que o número de visitantes ao shopping irá dobrar neste mês devido à presença desses gigantes. Vamos voltar para a pergunta? Não tem problema, não tem problema. Eu tenho que vir a pergunta, voltar para o texto, é esse o movimento. De acordo com o diretor do shopping, qual é o objetivo dessa ação? É uma fala dele, ó, tá? Irá dobrar. Então, o objetivo da ação, a ideia é proporcionar um momento mágico na vida das crianças, mas também lucros para as nossas lojas. Então, opa, voltou a funcionar, que beleza. Voltou, deixa eu voltar aqui, ó. Então, ó, momento mágico para as crianças, mas também lucros para as nossas lojas. Então, vamos lá para essa, vou passar esse slide que a gente foi, então. Momento mágico... e lucro. Eu não preciso ficar escrevendo muita informação, ok? Vamos para a próxima. Como as famílias poderão levar para casa essa lembrança? Vamos para o terceiro parágrafo. Não tem problema voltar para o texto. A ideia é essa, ó.
Para garantir a alegria da garotada, os organizadores do shopping elaboraram um sistema de sessão de fotos que contará com o apoio de outros funcionários para que toda a família possa levar essa lembrança dos gigantes. Então, vamos lá, ó, uma sessão de fotos, ok? Fotos. Então, vai ter uma equipe lá, vai tirar foto, você vai levar, ok? Fizemos o estudo disso, tudo bem? Vamos para o mapa mental? Perdão, aqui nós não fizemos mapa mental, vamos lá. Aqui a gente fez um resumo, no outro nós fizemos uma explicação, aqui a gente fez um resuminho. Bom, primeiro parágrafo, o que o primeiro parágrafo fala? Marquei as partes principais. Primeiro parágrafo, vamos lá? Aqui tem um resuminho que a professora fez aqui em cima. Pode passar? Isso. Resumo. Final de semana com exposição de dinossauros em homenagem aos 66 milhões da era dos dinossauros. Está aqui, ó. Rede de shopping em São Paulo, em homenagem aos 66 milhões da era dos dinossauros. É só isso. Ontem, numa aula que eu estava dando, dei um texto e a aluna falou assim, professora, eu gostei tanto desse texto que eu grifei tudo. Veja bem, vamos lá. Quando a gente lê um texto, a gente pode gostar desse texto. Não é tudo que a gente grifa, não é tudo que a gente marca. É qual é a ideia daquela parte do texto. Nesse caso, eu separei em parágrafos que fica mais fácil para vocês compreenderem. E aqui, ó, o uso do marca-texto que vocês tanto curtem. Então, assim, não é tudo que a gente marca a ideia central. E aqui, ó, eu fiz um resumo. Lembra que eu fiz como você estuda, como você anota, no seu próprio material você pode fazer essas anotações, beleza? Próximo parágrafo. O parágrafo está aqui, ó, e o que a gente fez? Eu fiz a leitura, marquei as partes principais, ok? E qual é o resumo desse parágrafo? Dinos, aqui é o meu resumo, eu posso usar expressões. Dinossauro é uma palavra muito grande, então coloquei, dinos não são de verdade. Pesam mais ou menos 700 quilos e foram transportados por unidades de ágio. Então, 2 objetivos com isso. Momento mágico para as crianças e lucro. Esse parágrafo fala disso. E o último, ó, ok? O último parágrafo eu agrupei, né, essa daqui com esse. Qual é o resumo? Sessão de fotos, apoio dos funcionários para a família levar uma lembrança para casa. Quero fazer uma pergunta agora para você. Você usa o marca-texto? Sim ou não? Marca-texto, sim ou não? Usa o marca-texto? E como você usa o marca-texto? Uma pergunta é, você usa o marca-texto? Sim ou não? A outra é, como você usa? Você sai grifando tudo? Ou você se atenta na leitura do texto, tenta localizar as informações principais? Respondam para mim, sim, eu não uso. Mais ou menos, acho que no sentido de se marca tudo. Então, a Joyce, a Micaele, sim. Marcos, eu não uso. Gabriele, sim, eu uso. Então, assim, o marca-texto, ele é um recurso bacana, que a gente usa nesse processo de leitura, localização de informações, grifar partes importantes, mas a gente tem que ter alguns critérios. Bom, vamos ver aqui, para te ajudar na reflexão de hoje. Tá com seu material aí? Seu caderno, seu lápis, sua borracha, tudo certinho? Vamos anotar o que nós fizemos hoje. Então, o que nós fizemos hoje? Nós fizemos leituras, e aqui são dicas na realidade, tá? Leia e releia o texto várias vezes. Então, não tem problema se você ler, voltar, ler, voltar. Então, a primeira dica que você anota aí no seu caderno, ler e reler, beleza? Grife ou sublinhe, ó, vou sublinhar aqui a palavra. O que é grifar e o que é sublinhar? Veja bem, ó. Vocês estão em EAP, quartos e quintos anos. Essa aula é do 5º ano. Então, veja bem, vocês estão tendo contato com o texto. O que é grifar e o que é sublinhar? Às vezes, a própria pergunta fala isso, ó, de acordo com o texto grifado, com o trecho grifado ou sublinhado. Então, grifar é quando a gente grifa toda a palavra, que eu usei um marca-texto. Sublinhar é quando você faz um risquinho embaixo. As partes principais. Mas quais partes principais? É esse exercício. Ler um parágrafo, ir com calma, ver o que é importante, grifar aquilo, beleza? Elabore mapas mentais ou resumos. Na realidade, a gente trabalhou os mapas no 4º, mas não trouxe um mapa para vocês aqui no 5º. Quem sabe numa próxima. Mapa mental ajuda muito vocês nesse processo.
leia e releia as anotações que você faz. Então, assim, anota uma coisa, lê, relê, é um movimento difícil, às vezes requer um pouco mais de paciência, mas é necessário. Busque texto nos seus materiais de estudo. Galera, vocês estão com material de estudo aí, né? Ler e escrever, vocês estão com o AP que vocês estão fazendo, inclusive, então não é para vocês ficarem mexendo muito na AP nesse momento. Espera passar, depois usa esses textos como fonte de estudo. Mas olha, você tem que ter esse exercício de buscar os textos. Eu sei que é chato, até porque vocês estão estudando sozinhos, esse exercício cansa um pouco, mas é importante você fazer esse movimento, e a gente pode, inclusive, em outros momentos, discutir sobre isso, criar mapas mentais juntos, ver como se lê um parágrafo, como que se extrai informações para ficar melhor, ok? Vamos ver aqui. O que fizemos hoje na aula? Isso aqui é um resumo para ajudar vocês, inclusive, na anotação. Lemos 2 textos distintos, uma receita e um texto informativo, tá? Na realidade, não é bem um texto informativo. Vou marcar aqui porque houve uma confusão. É uma notícia, tá? A notícia também informa, mas ela está num campo mais de um texto jornalístico, é uma notícia. Então, nós lemos uma receita e uma notícia, beleza? Estudamos as informações explícitas. Aliás, pergunta para o chat. O que é pergunta explícita? O que é informação explícita? Comecei a aula falando sobre isso. O que quer dizer a palavra explícito? Quem sabe? Interage aí para mim. O que quer dizer explícito? Não sabe? Vamos lá, não sei. Então, a gente precisa retomar. Não sei. É o que está escrito, sei. Falou sei, mas não falou o que é. O que é explícito? João Pedro, Beatriz, Yasmin. É um tema? Vamos ver, a gente vai ter que voltar. Não sei. Eu não sei explicar, que bacana. Luísa Lopes, Gabriel, Manuela. Explícito é o que está escrito. Está escrito. Então, vamos lá. Aqui, ó. Grife. Isso está explícito, está escrito, está lá no texto. Grife, ok? Explícito é o que está escrito no texto. Você não precisa pensar muito além, está escrito lá. Fizemos uso de mapa mental. Na realidade, a gente começou um processo para mapa mental. O mapa mental é mais elaborado, a gente tem que pensar em outras, mas já começamos, quando a gente estudou parágrafo por parágrafo, beleza? E registramos a aula. Próxima pergunta para a nossa interação. Quem está registrando a aula? Quem anotou a aula de hoje? Coloca lá para mim. Quem anotou? E aí, quem anotou a aula de hoje? Eu, a Ana Clara, a Maria Eduarda, o Miguel, a Érica, o Adriel, o Davi, a Ana Clara. Eu não consegui pegar o nome aqui de quem eu não. Quem está anotando a aula todos os dias? Porque uma coisa é a gente falar, anota a aula. Vamos lá, Deise, Ágata. Por que é importante a gente registrar a aula? Porque em tempos de isolamento social, a gente está estudando sozinho, né? Geralmente vocês já estão grandes, se preparando para o 6º ano. E aí o que acontece? Se a gente não faz o registro, a gente corre o risco de achar que não está aprendendo nada, quando na realidade a gente está. Então, você está sentado, está assistindo a aula, você se preparou. Então, quando você vai lá e registra a aula, você tem um arquivo do que você fez. E olha, uma coisa interessante que eu falei para os meus alunos do 5º ano, beijo para vocês e quero falar para vocês, é que assim, o caderno ele não tem mais uma função de copiar coisas da lousa, ele nunca teve essa função. É claro que a gente muitas vezes precisa, o professor coloca na lousa, a gente copia, sem problemas, não é sobre isso que eu estou falando, mas o caderno é o seu bloco de notas, é o seu diário. Então, hoje, por exemplo, você pode começar assim, olha, li junto com a professora 2 textos, fiquei com dúvida nisso, você pode anotar suas dúvidas, né? Interagir em outros momentos com a gente. Então, o seu caderno é como se fosse um diário, em que você registra suas dúvidas, o que você conseguiu aprender, todas essas coisas, beleza? Amei, quero um tchauzinho no nosso chat aqui. Tchau, Rafael, Ana, Cláudio, Caroline, Evelyn, Nicolas, um beijo. Vitor, tchau.
Muito bem, um beijo, amei estar com vocês. Gente, eu vi o oráculo. É sério, o oráculo está aqui. Eu esperei muito esse momento. Eu vi o oráculo. Gente, tchau.